prazer é meu. Para quem não me conhece, meu nome é Auronian, sou estudante do 9º ano da Escola de Fazão Rocha, localizada na Fazenda Cachoeirinha. Eu estudo nessa escola desde os meus 3 anos, eu sou amante da matemática e amante da música. Agora vamos iniciar. Como é ser um aluno da Destaque? Essa pergunta muitos me fazem. Eles perguntam isso porque muitos veem isso de uma realidade distante. Como ser um destaque? Como ser um aluno de destaque? Porque para ser um destaque, você está se sobressaindo, de certa forma, sobre outras pessoas. Mas eu não me considero um aluno de destaque em certas matérias. Né? Eu me considero um aluno de destaque na minha comunicação e na matemática. Então, nisso eu me considero um aluno de destaque. E isso sim é uma coisa muito gratificante para mim ser chamado de aluno de destaque. Né? Então eu agradeço muito a quem me chama de aluno de destaque. Eu tento a cada dia mais melhorar em outras matérias para ser destaque em outras matérias e estou sempre evoluindo. E é isso. Evoluindo com o tempo, né? Sim. Como foi a experiência de ter viajado para o Rio de Janeiro? Para quem não sabe, ele foi. Eu classifico essa viagem como o antes, o enquanto e o depois. Então eu tive conhecimentos antes da viagem, na viagem e depois da viagem. Antes dessa viagem, né, foi o conhecimento mais no geral, porque eu nunca tinha saído do estado de Pernambuco, mal tinha saído de Cabra-Gola. Então eu meio que dei um pulo um pouco grande nessa questão de viagem, na questão mais geral do conhecimento. Então eu obtive esses conhecimentos que eu não obtiveria se eu continuasse só seguindo o normal, só continuasse sendo aluno normal, aquele aluno que era 7, 8, 9 talvez, mas eu sempre vou ter que estar buscando algo a mais. Tá? E o enquanto foi o que eu consegui estar absorvendo enquanto eu já estava no Rio de Janeiro, enquanto eu participei dos cursos, que ao todo foram 2, né, o curso de jogos de matemática e o curso de impressão 3D. São cursos que eu vou levar para a minha vida, né? E não só esses cursos me deram conhecimento, mas sim no geral, na comunicação oral, quando eu fui para a mesa redonda, conversando com os professores de outros estados, isso me deu muito conhecimento. E o depois é quando eu estou aqui no Pernambuco, de Cabra-Gola, quando eu vejo o reconhecimento das pessoas, me dando esse reconhecimento, e quando eu vejo que o que eu fiz me levou para o Rio de Janeiro, eu tenho mais Orgulho de si mesmo, né? Sim, eu tenho mais orgulho e mais vontade de continuar estudando, porque isso é o que dá vontade. Você saber que o que você está fazendo está lhe levando para um lugar bom, você vai continuar fazendo aquilo que você está fazendo de uma forma melhor. Né? Então, é assim como eu classifico. Eu tive muitos conhecimentos a mais, eu aprendi muitas outras coisas com o Caio, com o Silvano, né? Os 2 pequenos de Silvano também tinham ido, a irmã dela, né? Tem um abraço para eles. Aprendi muita coisa com eles, com todos, agradeço muito a oportunidade a eles. É isso, muito obrigado. Essas são as recompensas que a educação nos Sim, traz. essas são as recompensas. Conte-nos mais sobre essa viagem, como foi e qual era o intuito. Bem, a viagem primeiro, no primeiro momento eu não sabia que eu iria, porque primeiro Silvana entrou em contato com minha mãe, perguntando se poderia estar me inscrevendo. Só que eu não conseguia dimensionar que era realmente um simpósio, que eu teria que viajar para o estado, que eu teria que conversar, debater, apresentar o nosso projeto, né, o clube de estudos. Eu não tinha ainda esse conhecimento, mas depois, com o tempo, eu comecei a ficar lúcido, a começar a acreditar que eu realmente estaria indo para o Rio de Janeiro e que eu tinha sido escolhido entre muitos, né, porque tinha a Cabra-Gola inteira dos que participavam, né, do clube de estudos, e eu fui o escolhido, né, por isso eu agradeço. Né? E depois que eu já fiquei sabendo, eu já fui me preparando na escola, nos cursos que eu ia fazer, porque tinha muitos cursos, uma gama de cursos que eu podia ter escolhido. Eu escolhi esses 2 que mais chamaram a atenção, é a mesa redonda, que eu acho que foi anos iniciais e anos finais, se eu não me engano, e foi isso, foi muito bom esses cursos, essa experiência de ter ido para o Rio de Janeiro. Agradeço muito.
Você pode nos explicar o que era a mesa redonda? A mesa redonda era como se fosse uma grande conversa. Tinha, acho que umas 10 pessoas, 20 pessoas na sala e era como se fosse uma conversa. Era todo mundo conversando sobre o intuito. Então juntava aqui 20 pessoas numa sala e tinha os apresentadores, que tinha uma senhora e mais 2 professores, os iniciais e finais. E eles jogavam ideia e os outros rebatiam com suas próprias ideias, com suas conclusões. E isso vai se debatendo, como se fosse um debate, cada um vai debatendo, todo mundo junto. Então isso é a mesa redonda. Você acha que esses cursos que você fez ajudarão no seu futuro? Ajudarão. Eu até tenho um certificado dele, os 3, né? O certificado que comprova que eu fui para o Rio de Janeiro, que eu estive presente, o certificado do curso que eu fiz de jogos de matemática e o outro da impressão 3D. E esses 3 certificados que eu tenho, se eu não me engano, né, não quero falar nenhuma heresia, mas se eu não me engano, eu sou o único estudante do 9º ano do Brasil, talvez, que tenho eles. Então isso, como tem uma escassez dele, sempre quando tem uma escassez de alguma coisa, ele se torna muito valioso. Se eu tiver um certificado que todo mundo no mundo tem, ele não vai ter valor. Se eu tenho um certificado que só pessoas do Brasil têm, ele já vai ter um valor elevado. Se eu tenho um certificado que só eu tenho, ele vai ter um valor muito mais elevado. Mas eu não quero falar heresia. Então sim, ele vai estar servindo para a minha vida, eu vou estar levando esses conhecimentos que eu adquiri para a minha vida, sim. Foi uma oportunidade muito boa, né? Sim. Muito significativa. E a obra MEP? Conte para nós como foi para você. Novamente eu vou classificar como 2 coisas. Tem a vida antes da UBMEP e a vida depois da UBMEP. A vida antes da UBMEP é a sua vida sem entender o que ela pode trazer de benéfico para a sua vida. Porque o UBMEP não é só uma prova, não é só uma prova que você faz aqui e ganha um ponto ali, uma coisa assim. Sim, e é uma coisa que muda a sua vida. Quando você vai na prova, você pode ter a possibilidade de entrar em alguma universidade só para fazer uma prova de matemática. Só por isso você consegue entrar numa faculdade, consegue estar indo participando do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, né, que você vai ter aula de faculdade com professores muito renomados, professores de mestre de matemática, doutores de matemática. Então aí você vai estar levando muito mais seu nível e ainda, quem participa do PIC ainda ganha um valor mensal por ter estudado. Então isso é um grande incentivo, a UBMEP realmente muda vidas. Provavelmente vai mudar a minha, como já está mudando, como já mudou. E eu gostaria muito que todos os estudantes do Brasil quisessem participar, quisessem se esforçar, poder passar no UBMEP. Sim, porque é uma experiência que você não vai encontrar em outro lugar. Não vai ter outra prova, talvez, de matemática que vai lhe dar essas oportunidades que o UBMEP me dá. É realmente muito, muito impressionante. Agora vamos para o nosso bate e volta, que como eu te expliquei lá no início, eu falo uma palavra e você diz o que ela significa para você, certo? Tá. Família. A família, ela é um lugar de aconchego, para mim, é um lugar de aconchego, de paz, é um lugar onde você tem aquele acolhimento, um lugar onde você se acolhe, um lugar onde você sempre está inteiramente em casa, aquele lugar que você pode chorar, pode sorrir, pode ficar alegre, triste, mas você sempre vai estar com pessoas, que são no caso da sua família, que vão estar lá para lhe apoiar. Então isso é a família. Amigos. Amigos são irmãos de outra mãe. São pessoas que estão lá para lhe acompanhar. Tanto você ajudar seus amigos, como seus amigos lhe ajudarem. São companheiros de vida. Pais. Os pais são guias. Os pais, eles guiam os seus filhos, como diz na Bíblia, né? Os pais guiam os filhos no caminho que devem andar e deles não se desviará. Então os pais são os nossos guias desse mundo. Estudos. Os estudos são a porta para... como se fosse uma porta. A porta para o futuro. Essa porta, ela está sempre aberta para qualquer um pode passar por ela. Agora tem que conseguir chegar, passar por ela e conseguir seguir adiante nela. Porque até chegar na porta é muito fácil, qualquer passageiro não pode entrar. Agora, continuar seguindo por ela
Esse é o que muita gente não consegue. Então o estudo é a porta das oportunidades que nós temos que aprender a passar por elas e continuar firme. OBMEP. A OBMEP, ela é, como eu já tinha dito, ela é um divisor de águas. Ela muda a nossa vida, ela nos muda, né, por completo, não só no jeito de pensar, no jeito de andar, mas sim no completo, porque não é qualquer prova, é uma prova que muda a nossa vida, e com certeza quem já ganhou medalha, menção honrosa, com certeza já mudou muito a sua vida, e sua vida já passou para outro nível. Então o BMF é assim uma coisa de outro mundo, coisa assim impressionante. Medo. O medo, eu acho que o medo seria como se fosse um ponto a se partir. Porque o medo é que nos mostra que somos fracos. E é nisso que nós devemos melhorar. Então, o medo ele vai nos mostrar, o medo também é uma porta que nos mostra o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos estudar, o que precisamos estar melhorando na nossa vida. Porque o medo, ele é uma coisa muito importante. Nós não podemos viver nesse mundo sem o medo. O medo é o que nos deixa em pé. O que faz eu pular dessa janela aqui agora é o medo. Então o medo, ele meio que diz, você pode fazer, você não pode. Mas também nós não podemos deixar o medo que ele nos consuma. Nós temos que... eu tenho medo, você tem medo de falar em público. Esse medo você não pode ter. Esse é um medo que você não pode ter. Você tem que conseguir derrubar, tem que conseguir aniquilar esse medo. Porque tem medos que nós não precisamos ter. Tem medos que são necessários. Tem medos que nós humanos precisamos ter. Agora tem outros que não são necessários. Agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado. Gostei muito da sua entrevista. Tenho que você é um menino de ouro, fala super bem, Obrigado. muito atencioso. Agradeço muito a sua presença. Se você quiser deixar algum recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Vou tentar pensar em alguma coisa aqui. A gente parou, eu vou falar aqui com vocês agora, que a gente tinha parado um pouco de gravar, mas já voltamos com tudo. Podem olhar aí nas nossas redes sociais da escola, que todas as sextas-feiras, ao meio-dia e meio, vai estar lançando aí um novo episódio. Podem ficar ligadinhos no Instagram da escola, @escolaevandro, e no YouTube, Escola Evandro. Pensou em algum recadinho? Pra deixar para as pessoas, Eu vou deixar um abraço para alguém. Eu vou deixar primeiramente um abraço para Silvana, para Pedro Caio, para os pequenos de Silvana, para a irmã de Silvana. Um abraço para todos que idealizaram esse projeto, que me levaram para o Rio de Janeiro, que puderam estar lá comigo. Então, um abraço para eles. E para os estudantes de Carabobo, eu deixo uma sugestão. Vai ser uma sugestão. Porque cada um segue o que quer, mas estudem. Tente estudar. Eu sei que é muito difícil estar estudando, é chato, eu entendo. Mas não existe matéria difícil, existe matéria mais chata que outra. Você tem que conseguir sobressair sobre essas matérias chatas. E ninguém vai morrer porque vai estudar uma horinha por dia uma matéria. Não tem como. Então, estude, caça um lugar aí no seu cronograma, na sua agenda para estar estudando, que não vai ser em tempo perdido. Porque o estudo nunca leva para a estaca zero, sempre leva para um lugar elevado. Sempre Sim, ele eleva sempre. Então é isso, agradeço a sua presença. Obrigado. E você por estar nos assistindo. Então é isso, tchau!